E a Câmara dos Deputados começou a avaliar propostas de compensação para a perda de arrecadação no caso de implementação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Quem chega novamente no 3 em 1 é o Bruno Pinheiro. Bruno, qual é o impacto financeiro disso? Qual é o valor que o governo vai enfrentar de renúncia fiscal que agora eles precisam achar meios de compensar? Fala pra gente, Bruno Pinheiro, boa tarde. Uma renúncia fiscal de 27 bilhões de reais inicialmente, esses são os valores anunciados, e aí houve até uma reclamação durante um evento hoje do governo federal aqui na capital federal, que era para fazer uma avaliação interna do governo sobre os números e o que está acontecendo dentro do governo federal, e aí já tem essa divulgação sobre o imposto de renda, já fazendo esse anúncio de valores, de quantas pessoas serão alcançadas. Isso gerou um certo incômodo porque não foi nem aprovado ainda no Congresso Nacional, mas já chegou no Congresso Nacional. O Lula fez inclusive uma cobrança para Alcolumbre, Hugo Mota, durante essa viagem para o Japão, que é algo importante que necessita ser analisado ainda em 2025, qual que está no radar como um cartão de visita para as eleições de 2026 numa suposta reeleição de Lula. Então, esse valor da isenção do imposto de renda, uma renúncia fiscal de 27 bilhões de reais, durante toda essa discussão ainda estabelece como forma de compensação a taxação de dividendos dos mais ricos, de quem recebe, exemplo, R$50 mil no mês, com uma taxa de 10%. Essa discussão acaba entrando ali pela oposição, que também chegou a sugerir subir de 5 para 10 mil reais, mas de não ter uma taxação para os ricos, para quem recebe então R$50 mil. Mas a oposição também não conseguiu indicar uma fonte de compensação, assim como o governo também não indicou. Tá aí, travou o nosso contato com o Bruno Pinheiro. Voltou ou não voltou? Vamos tentar. Ainda não. Daqui a pouco a gente restabelece com ele, mas já deu para entender. Entender ali o contexto geral, o Gustavo Segré, de onde o governo vai tirar esses valores que virão da renúncia fiscal. 27 bilhões, hein? Não é pouco, não. Não, e eu acho que vai ser mais. Mais do que 27? Vai ser mais do que 27. O governo sempre estima para baixo todas as questões vinculadas com a economia, para cima todo o que poderia ser uma arrecadação fictícia. Por exemplo, no CARF ele colocou sei lá quantos bilhões, terminou 50 bilhões, era o ano passado, terminou menos de 500 milhões. Para esse ano 2025, no orçamento está previsto 32 bilhões do CARF. Se conseguir chegar a 500 milhões é muito. Então, esses números que somente ele sabe de onde tira, com uma matemática muito estranha. E lógico, é um conceito socialista, né? Tirar daqueles que têm para dar para aqueles que não têm. A questão é que quando você propicia um cenário de melhora, por exemplo, não tem coisa melhor para tirar as pessoas da pobreza que dar a honra de trabalho. Não tem coisa melhor. É a dignidade da pessoa levantar, acordar todos os dias de manhã, ir trabalhar e mostrar para os filhos o exemplo do esforço pessoal. Mas aqui não, aqui é dar ajuda social, o pessoal mesmo com demanda de trabalho, e tem vários segmentos que estão dizendo não estou conseguindo emprego. Isso não tem a ver com que pague mais. Não, tira a Bolsa Família daquelas pessoas que têm condições de ter emprego e você vai ver como essa pessoa vai trabalhar, porque vai ter a necessidade de trabalhar. Então, tirar de quem tem para dar para quem não tem, eu estou em desacordo, até porque aquele que tem é que propicia o emprego para aquele que eventualmente não tem, mas pode ter se ele quiser trabalhar. A questão é qual vai ser a dispêndio do governo para melhorar isso. Qual é o gasto que vai diminuir o governo? Senão sempre carrega naquele que produz. Pô, é uma situação complexa. O governo viaja, gasta, não estou referindo ao governo, em geral, um monte de gente viaja, gastos para ir a ver jogos de futebol pago pela gente e com isso não gera nenhum problema. Não, tem que diminuir o gasto. Não tem problema de taxar a quem ganha mais, desde que diminua a taxação de consumo. Senão você está taxando a renda e o consumo. Não fecha essa conta. Ô Alan Gani, fosse você a pessoa que faria ali a proposta, qual seria a sua proposta de compensação? Muito do que o Segré trouxe aqui, concordo absolutamente com ele. Basicamente seria cortar gasto, não precisaria tributar a outra ponta, porque isso pode desincentivar a produção. As pessoas que são mais ricas, elas não são mais ricas à toa, né? Todo mundo acha que a pessoa, né, foi abençoada e tal. Não, talvez elas sejam mais ricas justamente porque elas sejam mais
produtivas. Só que quando você começa também a aumentar o imposto naquele que é mais produtivo, você começa a diminuir a produtividade. No limite, por que eu vou produzir tanto? Por que eu vou criar tanta riqueza se o governo vai ser meu sócio? Não. Então, eu vou diminuir, né? No socialismo, que é o limite disso, tributa, se expropria ao máximo daquele que produz e gera a riqueza para, como o Segré falou aqui, redistribuir essa riqueza como se a economia fosse um jogo de soma zero, não deu certo. Porque justamente eu estou desincentivando aquele que produz. Seria muito mais lógico o governo cortar seus gastos. E dá para cortar. Tem várias contas aí que dá para mexer. Eu sei que o Piperno vai falar do subsídio. Sim, dá para diminuir subsídio. Tem que enfrentar isso daí. Dá para diminuir os gastos excessivos com saúde e educação, as vinculações com as receitas da União. Dá para diminuir a aposentadoria. Só que isso precisa o enfrentamento político. Por quê? Porque é mais fácil fazer o populismo barato, né? Isso aí precisa de estadista, né? Porque você vai enfrentar reações negativas a curto prazo, Koba, mas que vai ter benefício a médio e longo prazo. O Piperno, você vai falar do subsídio? Eu falo muito aí, eu falo sempre disso, né? Porque, afinal de contas, isso é tratado Bolsa Elite, que ninguém pega. Agora, aí que está o negócio. Esse projeto não tem nada de projeto Robin Hood, de tirar dos ricos para dar para os pobres. Isso é uma balela e é um discurso que a direita usa muito habilmente. O projeto, na verdade, ele trata de uma outra coisa e ataca um outro problema que a economia brasileira tem e o sistema tributário também. Por que o sujeito que recebe 100, ele vai ter, por exemplo, em muitos casos, né, ele vai ser menos tributado do que aquele que recebe, por exemplo, 10. Então, isso acontece no Brasil, né? Então, tem gente que, por exemplo, quando a gente fala aí de dividendos, quando a gente fala, por exemplo, do topo da pirâmide lá do próprio Simples, de uma série de outras atividades, a gente está falando de setores que são pouco tributados. Então, tem que mexer nisso. E é óbvio também que os porta-vozes desses setores, desses segmentos, eles vão esgrimir contra. É natural, é do jogo. Mas não é projeto Robin Hood, não, de tirar dos ricos e dar para os pobres. É um projeto que traz mais justiça tributária. Por que tem tanta gente que paga e que pode, né, que paga tão pouco imposto? Porque, veja, essa questão de privilégios, muitas vezes, ela é mais sutil do que parece. Veja, a gente há pouco falou de segurança pública. Por que se eu descer agora no quarteirão da Jovem Pan, aí na Avenida Paulista, eu vou encontrar 3 viaturas da polícia, e se eu for, por exemplo, numa avenida movimentada lá do Capão Redondo, talvez eu não encontre nenhuma e num espaço muito maior. Por quê? Porque na Avenida Paulista a gente está tratando de um setor mais privilegiado da cidade, com mais poder de lobby, com mais ressonância, ele fala mais, ele é mais ouvido. Agora, quem está lá no fundão, dane-se, para a voz desse aí, as autoridades fazem ouvidos mocos. É assim que também funciona a questão tributária no Brasil. Mais IPTU também, né? E aqui também, a polícia está aqui por uma questão lógica também, né? Você vai ter muito mais assaltos aqui e você evita assaltos nessa região. Agora, aí lá no fundão da cidade. Não, deveria ter, mas daí o Estado deveria ser mais eficiente, cortar os seus gastos para sobrar para a segurança pública, né, Piperno? Porque daí eu consigo ter policiamento na cidade inteira. Agora, aqui na Avenida Paulista é uma razão também, porque muito pobre também é assaltado aqui na Avenida Paulista, porque vem trabalhar aqui na Avenida Paulista. Bom, mas aí que está o negócio, aí você vê, né, Alan? Então, quando uma escola de samba faz, como aconteceu ano passado, um enredo criticando a ação policial lá no fundão da periferia, nossa, muita gente acha aquilo o fim do mundo, injustiça com a polícia, isso tudo. A questão é, o Estado é ausente nas zonas mais pobres e ele é presente em regiões mais ricas. Isso é um fato, né? É o poder do lobby também, e que passa por essa questão da discussão da justiça tributária. Piperno, mas a criminalidade, primeiro, né? Eu sei que é outra discussão, mas ela está lastrada na cidade inteira. Ninguém mais está seguro. Em Pinheiros tem gente morrendo à luz do dia, né? Bairro super nobre da cidade. Agora, essa questão da justiça tributária, que tal
isentar quem ganha até R$5.000 e diminuir os subsídios, super salários, penduricalhos para fechar essa conta sem tributar o pessoal da cadeia de cima, dos 50 mil para cima, do setor privado. Quase tudo isso que você falou é absolutamente legítimo. A questão é, por que continuar mantendo privilégios tributários para quem está lá em cima? O Segré quer falar, fala lá. Não são privilégios, Piperno, desculpa, não são privilégios. E vou justificar. Quem está pagando não é a pessoa física, está pagando a jurídica. 34% do que ela ganha, se for pelo lucro real, vai para o Estado. O Estado é sócio. Inclusive, se for pelo lucro presumido, mesmo perdendo dinheiro, o Estado é sócio, porque ele arrecada em função do que a empresa está faturando, não do que a empresa está ganhando. Então, por que não paga a pessoa? Até 1996, a distribuição de dividendos estava incorporada dentro dos tributos que pagava a pessoa física depois de retirar esses dividendos. Em 96, mudou a lei. Então, o que determina a lei? A lei diz que a distribuição de dividendos não deve tributar. Por quê? Porque quem está pagando é a empresa. A pessoa física investiu dinheiro, arriscou o seu dinheiro, não do governo, o seu dinheiro. Ele se deu bem. A empresa está pagando distribuição de dividendos pela lei, não paga tributos. Então, não é que não está pagando. Por que não cobra, por exemplo, um imposto diferenciado para os bancos que estão tendo lucros absurdos no governo que deveria defender a parte mais baixa da sociedade? Então, cobra deles, que tem um lucro marginal a respeito do que tinha antes, em governos inclusive anteriores. Mas tributar aquele que está gerando emprego é perigoso, salvo que você diminua a carga tributária para o consumo. Aí tudo bem, tributa mais a renda e diminui o consumo. O que não pode fazer são as duas coisas. Fecha rapidinho, Piperno, vamos lá. Eu concordo plenamente, sou absolutamente contra tributar mais as empresas. As empresas são as galinhas, os ovos de ouro da economia. Ponto. Agora, em compensação, pessoas físicas do topo da pirâmide, mas é isso que o Segré está falando. Enfim, rendimentos maiores, esses encontram muitos subterfúgios na lei para pagar menos.